Então, para resumir essa parte teórica que eu acabei de apresentar, vamos agora mostrar um resumo do teste da segunda derivada para mínimo relativo ou para máximo relativo. Seja f uma função onde a primeira derivada aplicada em um determinado ponto C é igual a zero e que exista a segunda derivada em um intervalo aberto contendo esse ponto aí, onde a primeira derivada é igual a zero, ou seja, contendo esse ponto crítico. Então, resumindo, eu tenho que ter um intervalo onde tem um ponto crítico. Nós podemos ver isso aí na imagem do lado direito aqui, ó. Nessa imagem do lado direito, podemos conferir que tanto esse ponto x igual a c quanto esse ponto x igual a c são pontos críticos da função. Esta função aqui com concavidade para baixo e essa função com concavidade para cima também nos mostra que a segunda derivada existe, né? Porque neste caso mostra que a segunda derivada seria negativa aqui, concavidade para baixo, e a segunda derivada neste intervalo seria concavidade para cima. Então eu tenho funções, eu tenho gráfico de funções com esse formato aqui. Beleza. Satisfazendo todas essas propriedades, nós temos o primeiro caso. Se a derivada segunda for positiva nesse ponto crítico x igual a c, então a imagem de f de c será o mínimo relativo, ou seja, ao olharmos o nosso gráfico, iremos identificar aqui, ó, a concavidade para cima e esse ponto crítico aqui, onde a concavidade é para cima, ele será um mínimo relativo, um mínimo local. O nosso segundo caso será se a segunda derivada for negativa. Então, essa função, a função aplicada neste ponto, né, nesse caso será o ponto do gráfico, aonde a função é o máximo relativo. Neste caso, nós temos aqui o gráfico aonde a função tem concavidade para baixo, porque a derivada segunda foi negativa, e neste ponto crítico aí, ó, nós temos que ele será o máximo relativo. Já o terceiro caso, nós temos se a derivada segunda for igual a zero neste ponto crítico, o teste falha, simplesmente falhou. Neste caso, usa-se o teste da primeira derivada para determinar se a função aplicada neste ponto C, que é um ponto crítico, se ele é máximo ou mínimo relativo. Então, gente, para resumir, nós temos o seguinte: com a primeira derivada, nós determinamos aí os pontos críticos. Com a segunda derivada, nós determinamos se a concavidade é para cima ou para baixo e assim finalizaremos se nós temos um máximo local ou um mínimo local, ou máximo relativo e mínimo relativo. Vamos agora fazer um exercício prático para compreendermos todo esse conteúdo e aplicarmos aí esse resumo em nossos estudos.